Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Pedro Lira, da Natureza Urbana. É um prazer estar com vocês aqui hoje, participando do Congresso Nacional do Paisagismo. Eu vou falar um pouco da nossa experiência aqui da natureza urbana, trabalhando de uma forma transversal entre as disciplinas de arquitetura, paisagismo, urbanismo, em busca de uma melhor integração entre o ambiente natural e o ambiente construído, para, enfim, para a gente obter aí uma paisagem mais sustentável, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Espero que estejam conseguindo visualizar. Bom, então esse é o tema da conversa de hoje. A integração entre arquitetura e paisagismo como construção de uma paisagem sustentável, tá? E para falar sobre esse tema, eu vou falar um pouco de como a gente atua aqui na natureza urbana, né? Então, primeiro, a gente sempre gosta de abordar os nossos projetos através de um propósito, né, que é o nosso objetivo. Desse propósito, eu vou falar um pouco da estratégia, como é que a gente conduz nossos projetos, de fato, como é que a gente atua, né? Qual é o processo, e vou utilizar alguns trabalhos nossos como exemplo para abordar o tema que é o objeto da palestra. Bom, primeiramente sobre propósito, é, eu queria destacar que na natureza urbana a gente sempre olha os projetos através do tripé da sustentabilidade, né? E quando a gente fala tripé da sustentabilidade, a gente se refere à sustentabilidade econômica, que nesse caso está relacionada à viabilidade de implantação e também de manutenção, operação dos projetos, né, dos equipamentos que a gente projeta, a sustentabilidade ambiental, que tem uma relação tanto com a eficiência energética, as soluções de engenharia, mas também tem uma relação com a relação, a integração entre o homem, né, e a natureza, né? Então, sempre que o arquiteto e o urbanista atuam, né, a gente sabe que a gente está atuando sobre ou um espaço previamente construído ou sobre um espaço natural. Então, a sustentabilidade também nessa relação. O que rebate também na sustentabilidade social, que justamente tem a ver com o conseguir atender da melhor forma os usuários, o público-alvo, os interessados naquele equipamento, naquele objeto, naquele projeto, e também olhando quem são os atores, os stakeholders, quem são os atores que vão ser impactados por aquele projeto, né? Então, às vezes o seu cliente pode ser um, mas você vai impactar uma comunidade no entorno. Então, como é que também aquela comunidade participa daquele projeto, se beneficia, né? Bom, a estratégia, ela tem três vertentes. Ela é multiescalar, considerando que os nossos projetos sempre começam com a escala mais ampla, estratégica, de visão territorial, urbana, e eles vão descendo até a escala do objeto a ser construído. Ela é multidisciplinar, e aí, quando a gente fala multidisciplinar, é mais além do que seria arquitetura, engenharia ou paisagismo, para além de outras disciplinas, de fato, que não necessariamente estão sempre associadas aos nossos projetos, né? Então, a economia, o turismo, que mais? As questões jurídicas dos processos ambientais e por aí vai. E são multitemporais porque a gente sempre está olhando também cenários de implantação de curto, médio e longo prazo, faseamento, busca entender também como é que isso acontece ao longo do tempo. E como é que a gente faz, né? Então aqui tem uma visão um pouco do nosso processo, né? A gente sempre começa com as etapas iniciais que a gente chama de imersão,
e diagnóstico. Então, essas etapas, elas tratam de investigar quais são os elementos, os que fazem parte daquele projeto, as variáveis. Consequentemente, no diagnóstico, nós buscamos avaliar essas informações e definir os desafios e potenciais daquele projeto. Na sequência, nós vamos para a etapa de criação, então se trata de criar uma visão de futuro do projeto, um conceito. A gente sempre busca também trazer estudos de casos, né, benchmarking, para que o cliente tenha uma visão mais clara ali do que se pretende. E daí, desse ponto para aqui para a direita, já é a elaboração, desenvolvimento das soluções técnicas para implantação, elaboração de projetos, etc. Né? E sempre isso com um olhar da implantação e da operação, né? Então, buscando entender os cenários de implantação do projeto, os faseamentos, a viabilidade. Bom, e a Natureza Urbana tem atuado com esse perfil de projetos no Brasil todo, e fora do Brasil. Aqui eu queria destacar alguns projetos que nós fizemos ano passado em Cabo Verde, vou falar deles. E uma característica dos nossos projetos é que são, em geral, para equipamentos, podem ser projetos públicos ou privados, ou em relações público-privadas, mas quase sempre, em sua totalidade, são objetos ou equipamentos de interesse público ou de uso comum, né? Ainda que o projeto seja privado, pode ser um equipamento turístico, pode ser um master plan com viés imobiliário, né? Ou pode ser um projeto de uma área totalmente pública, um parque nacional, uma cidade, etc. Então sempre tem esse viés, por isso que a gente sempre gosta de destacar. Uma das coisas que mais nos satisfazem é o alcance desses projetos, né? Como a gente vê que eles alcançam milhões de pessoas, né? Em algumas situações, né? Bom, e aí entrando aqui no nosso tema, né? O que que seria a construção de uma paisagem sustentável, né? Então, primeiramente, eu queria destacar aqui na nossa visão da natureza urbana, uma paisagem sustentável é onde os elementos construídos, né, ou a atuação do homem, ela se dá de forma mais integrada possível com os elementos naturais daquele local, né? Ou mesmo se a gente está atuando num ambiente construído, a gente traz esses elementos naturais, né? Então, a gente estaria falando que a paisagem, a construção da paisagem sustentável, ela promove a integração do homem com a natureza, ela promove a integração dos elementos construídos com os naturais e, portanto, da arquitetura com a paisagem. E não, por acaso, o nome do nosso escritório é Natureza Urbana, porque justamente a gente queria ter sempre esse olhar, fosse num ambiente urbano, de trazer os elementos naturais, né? Fosse no elemento natural, de ter um cuidado como é que eu integro ali o ser humano, como é que eu integro ali a necessidade de um objeto construído naquela paisagem. Então, isso nos exige soluções híbridas e que não estão presas aos limites de uma profissão ou outra, né? Então, a gente acredita que as disciplinas se fundem e que o planejamento territorial e urbano, o desenho urbano, a arquitetura, o paisagismo e até os interiores, eles acabam tendo seus limites ali menos definidos, né? E a gente busca ter uma visão mais integral, estratégica dos assuntos, dos problemas, dos projetos, né? Das soluções que a gente propõe, e não se apegar tanto a isso aqui é arquitetura, isso aqui é paisagismo, até onde vai a arquitetura, onde começa o desenho urbano, o paisagismo. Então a gente busca trabalhar justamente de uma forma integrada, porque o que se sobrepõe a essa questão das disciplinas são os elementos do projeto, né? Então, é o ambiente onde eu estou atuando, são os elementos que eu quero trabalhar ali, né? O público-alvo, os elementos naturais, então é a estratégia mesmo. E aí, por isso até que eu queria explicar um pouco como isso acontece nos nossos projetos a partir desse gráfico, aonde
A bola maior são os elementos naturais, o espaço natural, e que permeiam, né, transversalmente todos os projetos, né? Mas eu estaria falando aqui de ambientes onde eu estou nesse espaço maior, atuando no espaço natural mesmo, pode ser um parque nacional, uma área ambiental. É, e eu tenho a presença, posso ter a presença do desenho de áreas exteriores, da arquitetura, dos interiores, enfim, né, dependendo de cada situação. Depois descendo, eu tenho desenho e planejamento urbano e territorial, então o design de áreas exteriores, os projetos urbanos, né, em cidades, arquitetura, né, nas edificações e os interiores sejam espaços interiores, tipografia também, né? E quando eu atuo também nessa escala, ou seja, eu queria dizer que os nossos projetos eles vão dessa escala, onde a natureza é o elemento principal, ele é o espaço, onde eu vou trazer nele algum ambiente construído, a uma situação completamente inversa, onde eu tenho um espaço interior e eu vou trazer a natureza para dentro desse espaço, né? Então, eu vou falar um pouco de todas essas escalas. Eu poderia ainda ter uma escala menor aqui, eu acabei não colocando, mas que seria a escala do objeto, né? Do design de objeto. No final, eu vou falar de um último projeto que pega um pouco isso. E então, eu vou começar com esse projeto de Cabo Verde. Na verdade, foram 3 contratos que nós tivemos em Cabo Verde ano passado, trabalhando com o Banco Mundial, que é uma entidade global, né, de fomento ao desenvolvimento, e o governo de Cabo Verde. Cabo Verde, para quem não conhece, é um país insular na costa africana, fica perto das Ilhas Canárias e do Senegal. Da costa brasileira são apenas 3 horas de avião, do Nordeste. O ponto mais próximo acho que é Fortaleza, de Recife acho que vai dar 4 horas, de Salvador 5 horas aproximadamente. E é um país formado por 9 ilhas, das quais nós fizemos projetos em 6 ilhas, né? Por via de 3 contratos. Os projetos eram para master plans de desenvolvimento sustentável do turismo, então era um planejamento e proposições para desenvolver o turismo de forma sustentável nos próximos 10 anos. O turismo é um elemento muito importante da economia lá de Cabo Verde. E é um país que tem uma paisagem muito forte, muito singular, muito destacável. É, e justamente trago aqui já uma primeira imagem que é da Ilha do Sal. E justamente onde essa paisagem é o elemento principal e é tão destacável, a nossa atuação ela tem que ser muito pontual, né? Ela tem que ser muito sutil. Então aqui, por exemplo, era a estruturação de uma área de banho e a nossa atuação ela focou em sinalização e nesses caminhos para estruturar de uma forma mais segura essa visitação pelos turistas. Aqui outro exemplo na ilha de Santo Antão, aonde já existia esse monumento, era um lugar, né, onde se pretendia ter um mirante com essa paisagem dessa cadeia aqui montanhosa que é incrível. E nós buscamos essa paisagem toda que é bem bonita aqui atrás também, não está aparecendo na foto, né? Mas esse local todo é bem bonito. Então a gente buscou atuar de uma forma bem sutil mesmo, é basicamente um deck com um banco, uma plataforma, para de fato deixar a paisagem como protagonista. Aqui já é outro exemplo na Ilha de São Nicolau, é um centro de visitantes. As ilhas de Cabo Verde, elas majoritariamente têm um caráter vulcânico, e aqui era um antigo pico de um vulcão. Esse aqui era um pequeno vulcão de Juncalinho, chama, né, que em alguma erupção a parte, vamos dizer, o topo dele foi demolido, e nós tínhamos que propor aqui um centro de estruturação da visitação. E propositalmente optamos que a edificação ela tivesse as mesmas tonalidades, os mesmos materiais e ela quase que ficasse escondida aqui nessa paisagem, né? Então a gente vê o pavimento, o entorno, né? Além disso são ilhas, né? Então o material é difícil chegar, então é necessário usar materiais de lá.
E a gente queria realmente que a nossa intervenção ela quase que se camuflasse mesmo e deixasse a paisagem como protagonista. Esse é outro exemplo também desse projeto, que é uma área também de apoio à visitação na Ilha Brava, já é outra ilha, e a gente fazia essa edificação meio que enterrada aqui, inserida na topografia. A mesma terra vinha e formava esse terraço e você poderia descer uma escadaria, embaixo tinha um café e uma área de eventos. E também a gente usava das pedras da região para também ter essa integração. Já que voltando à Ilha de Santo Antão, era uma intervenção numa área histórica, que tinha essas ruínas aqui, e nós optamos por fazer essa estrutura sobreposta e elevada de madeira, que contava um pouco como era esse local, qual era a história desse lugar, né? E apesar de ser um elemento, já eram elementos construídos, a gente preferiu também atuar de uma forma, se sobrepondo um novo layer de uma forma sutil. Passando aqui de projeto, vou para o Parque Nacional de Itatiaia, que é o parque nacional mais antigo do Brasil. Para quem não conhece, fica entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nós fizemos um projeto para a estruturação do ecoturismo nesse parque. E justamente aqui se destaca a natureza, né, os elementos naturais, que é o parque, né? E o design dessas áreas exteriores, trilhas, caminhos e de edificações inseridas nessa paisagem. Então a gente tem algumas situações onde tem elementos naturais muito fortes, como é essa montanha aqui de pedra, que é onde tem o mirante do último adeus. E aqui a gente buscou repousar aqui uma chegada de uma tirolesa e fazer uma trilha suspensa aqui em volta, buscando que ela realmente se integrasse ao verde, permeasse, né, ela fosse uma linha aqui bem sutil. Aqui já é um centro de visitantes na parte alta, onde a gente tem uma visitação destacável de montanhismo, né, para quem curte escalada. E a gente tem aqui nessa região o Pico das Agulhas Negras, que é um dos mais altos do Brasil. E a gente buscou, com essa edificação, ela tinha um programa maior, né, de centro de recepção de visitantes, com áreas de banheiro, alimentação, informações, etc. E a gente buscou inserir ela, né, nesse contexto aqui tão grandioso. A gente buscou fazer uma leitura das inclinações da cadeia montanhosa e das tonalidades e da vegetação. Então a gente buscou inserir essa edificação, buscando que essas linhas aqui tivessem uma certa conexão, que ela se ocultasse parcialmente pelo verde, né, para que ela fosse realmente ali, nessa escala tão grandiosa, um objeto, pequeno objeto ali colocado, sem impactar negativamente nessa paisagem. Ainda na parte alta, essa imagem é de uma reforma do abrigo Rebouças, onde tinha uma demanda de aumentar e melhorar a qualidade desse abrigo, e a gente buscou utilizar as pedras locais e também trabalhar a inclinação dessa edificação, até aproveitando essa linha, né? Existe aqui atrás uma linha, né, dessa cadeia montanhosa e a gente buscava trabalhar essa inclinação da edificação para se inserir nesse contexto e também a própria vegetação a gente trazia aqui para essa cobertura, né? Então, novamente, entender como os elementos da paisagem local eles são determinantes para a arquitetura e para a integração, né, e construção dessa paisagem sustentável. E já para finalizar esse projeto, aqui eram elementos de hospedagem, a gente optou por fazer uma base de apoio pequena, onde você teria as áreas de alimentação e banheiros, e os quartos eram distribuídos de, ao longo da paisagem, né, ao longo da topografia, em unidades menores para ter um menor impacto.
né? Então a gente aqui também buscou aqui, deixando exatamente que toda essa paisagem, essa vista para o Pico das Agulhas Negras fosse privilegiado. Então a gente buscou usar mais essas tonalidades dos elementos, né, da fachada, buscando integrar de uma forma mais sutil a nossa intervenção. Já descendo aqui para uma escala menor, vou falar agora de um projeto na Amazônia, que foi um que a gente denominou um Parque Ambiental do Baixo Amazonas para a Conservation International, que era o cliente, é uma ONG estrangeira, né, que atua internacional, atua também no Brasil. E aqui já era um equipamento com caráter diferente, né? Aqui a gente tem o Rio Amazonas, a cidade chama Juruti, é no interior do Pará. Para chegar aqui a gente pegou um barco durante 5 horas no Rio Amazonas. E aqui atrás tem toda essa área de preservação, tem o Lago Jará, que é esse lago aqui. E o objetivo do trabalho era construir um parque, que a gente denominou de parque ambiental, um equipamento que fizesse a transição entre o meio urbano e o natural, que incentivasse as pessoas a preservar essa área do Lago Jará e também desse um suporte ao lazer, ao turismo e também às populações ribeirinhas que chegam de barco aqui, tem que estacionar seu barco para ir na cidade. Então era que essa região deixasse de ser as costas da cidade, que se volta mais para o Rio Amazonas, e também passasse de alguma forma ter uma relevância, fazer parte da vida das pessoas e que fosse preservada, né? Então essa é a paisagem que a gente encontra lá, sobretudo quando vem as chuvas e o rio sobe, né? Então árvores de grande porte, bastante água, né? E aí a gente fez uma pesquisa para entender que elementos a gente deveria trabalhar nesse projeto. E a gente optou por elementos da arquitetura vernacular do Baixo Amazonas, que a gente classificou como elementos da arquitetura indígena e da arquitetura ribeirinha, então, através de palafitas, flutuantes, entre outras coisas, né? Materiais, soluções. E aí, descendo um pouco mais aqui de escala, né? Justamente aqui está o Rio Amazonas, aqui está o centro urbano da cidade, aqui está o Lago Jará. E o nosso equipamento ele se desenvolvia principalmente nesse eixo, na transição entre o ambiente urbano e o natural, e ele se expandia para as laterais por meio de trilhas e conexões com outros equipamentos e também por meio de ciclovias e eixos que a gente conectava com a cidade. E aqui na área do parque a gente dividiu ele entre zona urbana, zona de conexão e zona do lago. Justamente a zona urbana, ela interagia mais com essa paisagem urbana, ela já trazia um ambiente bastante natural, mas ela trazia diversos equipamentos que iriam atender a cidade, então equipamentos culturais, áreas para educação, áreas esportivas, parque infantil, horta, etc. O miolo seria a zona de conexão e a parte de baixo era a zona do lago, justamente com atividades aquáticas, contemplação, esse suporte para essas pequenas embarcações, né? E essa era uma visão geral, né? Então a gente tinha aqui o núcleo urbano, com esse espaço aqui edificado, mas de pequeno porte, né? E as áreas aqui esportivas, parque, horta, etc. Todo esse eixo aqui de conexão e a área lá do lago, onde a gente tinha uma espécie de deck com um balneário, né, lugares de estar para as famílias, um mirante, as áreas para banho e espera dos barcos. Então, dando um zoom nisso, né, a gente tinha aqui uma espécie de grande deck que conectava diversos módulos de edificações e que tinha uma cara uniforme, utilizando aqueles elementos da arquitetura vernacular. Então, essa era um pouco a cara, né? A gente usou a palha, madeira, as edificações eram elevadas, né? Então, a gente buscou entender os materiais disponíveis na região, o que é que a arquitetura indígena utilizava e a arquitetura ribeirinha para compor esse elemento edificado. E as áreas verdes eram bastante naturais, com os própria vegetação local e pavimentação bastante natural, tudo muito simples e barato também. Já a área do lago esse grande deck, né, que ia até a água, e essa área de
torre mirante, e chegava aqui nesse flutuante, né? Que é uma solução também, os flutuantes são soluções bastante usadas lá. Então aqui a gente tinha essa área onde os barcos podiam parar, as pessoas podiam pescar, podiam tomar banho, né? Então tinha esse suporte. E aqui já passa para um projeto que ele é mais urbano, onde a gente começa a ver uma transição para uma situação onde eu tenho já uma área bastante urbana e eu busco trazer os elementos naturais, o verde, né? Busco integrar, construir essa paisagem sustentável, trazendo os elementos naturais nesse contexto urbano. Isso foi fruto de um concurso nacional de ideias que nós ganhamos. O objetivo era requalificar o eixo monumental de Maringá, né? Maringá é uma cidade no interior do Paraná, de 500 mil habitantes aproximadamente. E esse projeto pegava aqui 1,5 km, quase 2 km, que ia desde a Catedral à Vila Olímpica, e pegava todas essas ruas e quadras aqui pelo meio, e tinha como objetivo requalificar essa área e deixar ela voltada principalmente para as pessoas, tirando o espaço dos veículos, com foco muito maior de mobilidade sustentável e ativa, fazendo uma costura de diversos elementos, né, de usos mais diversos, buscando atender toda uma multiplicidade de fluxos transversais, longitudinais, e isso por meio de elementos naturais mais interativos e de uma experiência mais ativa, né? Não só um espaço de passagem, mas também de permanência, e que essa conexão do ponto A, né, você está saindo da sua casa, do seu trabalho, indo para outro lugar e passando pelo eixo, isso fosse também, trouxesse uma riqueza de experiências, né? Então, para formar o desenho, a gente buscou entender os usos principais dos elementos âncora, consequentemente os polos de maior atração e quais eram as linhas de desejo, os caminhos, as rotas dos pedestres. E com essa sobreposição desses elementos, a gente construiu um eixo que conectava e criava novos lugares, né? E que trazia os elementos verdes também bastante presentes, né? E isso resultava numa trama, que são essas linhas aqui, que partiu de uma matriz muito aqui no meio, que é onde a gente tinha a pior situação, assim, no sentido de transformação, de presença de veículos, e essa matriz, ela ia crescendo, ia se ampliando, né, para as outras áreas. E aí, em termos de camadas de atuação desse projeto, a gente partiu então, como eu falei nos slides anteriores, dessa trama, que valorizava o eixo como esse grande parque urbano, né? A gente visualizou que o projeto tinha potencial para ser um grande espaço de lazer, cultura e turismo, com algumas áreas maiores, mais verdes, e outras isso era mais difuso, mas com esse caráter de muita presença do verde e com o caráter de um grande parque urbano. E justamente isso vinha por outra camada, que era a próxima camada, que era o que a gente chamou de paisagem viva, onde a gente buscava, por um lado, a integração com esses elementos naturais. Então, foi pensado espaços para horta, foi pensado árvores frutíferas, enfim, que as pessoas também de alguma forma interagissem com os elementos naturais, áreas de gramado para estar, etc. E que ao mesmo tempo a gente conseguisse formar um corredor ecológico com dois parques importantes que tem aqui na região. No próximo layer da mobilidade, a gente tem uma transformação importante de colocar esse eixo todo no mesmo nível e de deixar o espaço muito mais adequado na verdade, priorizado para pedestres, né? O tráfego ele é compartilhado e os veículos passam a ter bem menos espaço. E, por último, o que a gente chamou de infraestrutura ativa, que eram os equipamentos, sistemas, quiosques, etc., que ajudariam a dar uma vida, né? Esse layer, esse quarto layer ajudaria a dar uma vida aqui para que a gente tivesse uma ativação importante nesse espaço. Especificamente falando dos elementos da paisagem viva, a gente acredita que a natureza, além de ser claro, trazer a natureza para um espaço urbano, além de ser uma melhoria ambiental, né, a gente também potencializa outras relações, né, inclusive melhorias no quesito saúde. E para isso a gente atua aqui
até em colaboração com a Gabriela Ornag, na definição dessas espécies. Então, a gente optou por pensar espécies que poderiam atrair fauna também. Então, observou que fauna seria essa, né, para que justamente isso atuasse em conjunto com os corredores com os parques, formando corredores ecológicos. Aqui é uma seção de um trecho exemplo. E também que isso formasse uma composição, né, de cores ao longo do ano, em distintas situações, que a gente também pudesse gerar momentos ao longo desse eixo, né? E isso também fosse um elemento atrativo da paisagem. E aí, como resultado, a gente chamou o projeto de Eixo Vivo, justamente por ter aí distintas situações e momentos diferentes, né? Então, tem uma área aqui em torno da catedral, onde a gente realmente modificou como os veículos se relacionam com essa área, deixando ela muito mais livre, né? E tem outras, e aí isso vai, né? Vai recebendo momentos diferentes, tem conotações específicas para cada espaço. E para dar um exemplo aqui, é o trecho central da Getúlio Vargas, que é o trecho hoje com caráter mais urbano, talvez, né, onde a gente transformava isso num bulevar. São áreas bastante comerciais, então a gente buscava ter uma ativação em distintos momentos. E se a gente der um zoom aqui nesse desenho, a gente vai ver como o verde e as áreas de pavimentação, elas partem daquele desenho lá da trama original, né, e vão formando essas áreas de caminho e tal, e dando espaço, ora, espaços esportivos, a praça, quiosques, etc., mas de uma forma bastante integrada, né, sem tentar estabelecer muitos limites entre a paisagem e o elemento natural e o elemento construído, né? Então aqui tem algumas imagens, né? Esse é do trecho, vamos dizer, mais urbano, onde os veículos vão poder atravessar, mas isso tudo está em nível, né? Então a gente tem algumas áreas onde a gente concentra mais verde. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, só tem verde aqui nesse eixo central das Palmeiras, que é um eixo central bem estreito. E a gente vai passar a ter tanto espécies de maior porte, com áreas gramadas, áreas com arbustos, etc. E mesmo aqui fazendo essa integração e transição de calçada para rua, de ciclovia, né, para o eixo, também a gente tem esses espaços onde a gente tem uma transição. Aqui é outra imagem de outro trecho do eixo, né, onde a gente tem já alguns equipamentos de lazer, e dá para notar essas áreas mais próximas, né, de maior concentração do verde, ora gramados, ora, né, outras espécies, e mantendo aquele eixo das palmeiras, que era um requisito, que atrás a gente vê uma estrutura de quiosque, que também serve para dar uma ativação, né. Aqui já é outro trecho onde tem presença de água, a gente tem água em vários pontos, a gente tem uma praça skateável, e associado também a esse quiosque, né? Aqui a gente vê uma composição, né, de cores da vegetação. E aqui outra área onde a gente tem cachorródromo, playground, gramado novamente. Então, é isso, buscando que a gente tenha bastante presença do verde e que isso funcione como um grande parque, né? Que tenha aí esses apoios, esses serviços. Lá atrás a gente tem novamente outra cobertura com quiosque, mesas. Então aqui a gente, apesar de que era uma área totalmente urbana, né, e árida até, a gente buscou trazer bastante elementos da natureza, né, para ter uma solução mais equilibrada. Bom, aqui eu já vou para outro projeto em Campos do Jordão, que está em implantação, que é o Parque Capivari, onde a gente tem ali o centrinho urbano, para quem conhece Campos do Jordão. Esse projeto já teve uma primeira etapa de obras de urbanização implantada. É, e aqui a gente vai desde o design das áreas exteriores, passando pela arquitetura e os interiores. Então, para quem não conhece, aqui a área de baixo, a gente tem o Parque Capivari e o Morro do Elefante. O projeto pega as duas áreas. E teleférico, todos aqueles equipamentos que estão lá. Então, a gente tem algumas edificações existentes aqui, a antiga estação
do trem que chegava até aqui, hoje para aqui, né? Então, a questão da memória ferroviária é um ponto importante. É, e a gente tem aqui um lago e o rio, né? Então, estrategicamente, a gente buscou usar a diferença de topografia que a gente tem entre a cidade e o parque para encaixar elementos de conexão, arquibancada, rampas e edificações, é, e, e com isso trabalhar mais as edificações na borda e deixar o miolo mais livre, como praça, né? Tinha um requerimento de uma área bastante grande para eventos, é onde a USESP vai fazer festival de inverno, né? Vai ter um palco aqui inserido no lago. E aí, como é que isso se concretiza, né? Aqui a gente já tem algumas edificações, centro de visitantes, áreas comerciais, teleférico, e o palco aqui, né, está em processo ainda essas edificações, mas a gente buscou ter situações distintas, né? A gente tem aqui no eixo de quem entra uma arquibancada com rampa, onde ela vai se integrando ao verde, ela vai se fragmentando, quase como se fossem duas mãos com os dedos abertos que se tocam e se conectam, é, onde esses elementos aqui lineares, né, que a gente buscou também fazer uma leitura da linha ferroviária e da presença desses elementos lineares, eles aparecem nas arquibancadas e o verde vai ocupando o espaço entre eles. Algumas áreas onde a gente buscou ter uma concentração maior de verde para ser um espaço de segunda escala, onde você possa estar ali mais tranquilo. O miolo da praça tinha, como eu falei já, um requerimento de ser bastante livre. E algumas áreas mais naturais aqui, como atrás do lago, onde a gente tem mais a natureza predomina e você tem uma trilha aqui, uma passagem mais pontual. Isso já é uma foto da obra, fim de obra, olhando pelo lado inverso, né? A vegetação ainda estava em etapa de implantação, então acredito que só no que vem, após o período de chuvas, a gente vai começar a visualizar melhor a vegetação. Esses platôs, eles também estão designados as edificações na próxima etapa, mas aqui a gente vê, né, como essa arquibancada, ela vai, hora entra, hora sai, e aí o verde entra, hora sai, né, e esses elementos lineares também vão se fragmentando e chegando aqui nessas áreas onde teria mais uma concentração maior de áreas verdes, né? O mesmo acontece na beira do palco. E lá atrás, onde eu falei a trilhinha, né? Onde a gente vai estar mais integrada à vegetação. Então, para pegar um exemplo aqui, né, da arquibancada de acesso ao parque, esse é um diagrama do projeto, né? E o que eu falei, então, a gente tem um eixo de descida, né? Ou uma rampa que vem para cá, e esses elementos que ora recuam, ora avançam para deixar esse verde se integrar, e aí a gente tem esses assentos também. Então, isso é uma perspectiva como a gente espera que fique quando a vegetação crescer. E isso é uma foto aqui do final de obra ainda com a vegetação em processo, né? Então, a gente não vê ainda tanta presença da vegetação, mas dá para ter uma leitura das intenções, né? Então, toda essa borda aqui, né? Verde, esse verde que vai entrando. E essa área que depois, quando tiver densa, vai formar como se fossem pequenas trilhas meio que escondidas aqui, né? Essa é a ideia. E aí esse verde se descola e entra na praça em alguns pontos, né? Então, aquela área que eu falei do miolo, né? Do meinho ali, do piso diferente, de pedra, a ideia é ficar no futuro mais com essa cara, né? E aqui a gente tem uma parceria do Rodrigo Oliveira na escolha da vegetação do projeto Plantio. Então, aqui é outra vista aérea da praça também já construída. Aqui ainda vegetação em processo, né? Então é isso. A gente espera que isso aqui fique bem adensado, né? E realmente esse piso quase suma. E esses elementos eles se destacam e vão ocupando parte desse espaço central da praça, né? E no futuro a gente vai receber as edificações aqui. E aqui também a gente tem essa arquibancada que também ela vai se assentando por meio desses elementos, né, dos assentos e também se fragmentando para que esse verde permeie o espaço. Bom, descendo de escala mais ainda, a gente vai para o complexo corporativo Rocha Verá, para quem não conhece aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros.
é um dos complexos corporativos mais conhecidos da cidade. E é um espaço que, em termos de ambiente construído, tem bastante qualidade, em termos de, assim, da qualidade da construção. É uma edificação das primeiras certificadas LEED, acho que o primeiro LEED Platinum, Gold, acho que do Brasil, não lembro bem. O paisagismo é bastante bem cuidado, é bonito, né? E o cliente, que é o proprietário desse conjunto, ele nos convidou para pensar um plano de ativação e ocupação das áreas livres. Então, eu vou focar aqui mais nessas áreas do térreo, né? Então, a gente tinha um espaço de áreas, um paisagismo aqui, né? De caminhos, áreas verdes, mobiliário, etc. E a gente fez uma análise de como a gente poderia melhorar o uso desses espaços, porque eles eram muito de passagem e pouco de permanência. Então, a gente buscou entender o que é que os usuários dessas edificações gostariam de ter, como usos complementares ao que eles já tinham. Isso também coincidiu, o meio e o final desse projeto coincidiu com a pandemia, começo da pandemia, então a gente pôde também ter esse olhar de como o projeto poderia ser beneficioso também para esse momento. E daí, como ele já tinha um paisagismo bastante sólido, a ideia não era quebrar tudo e refazer, era trazer novos elementos, né, uma camada de novos elementos que se sobrepusessem a essa camada dos elementos existentes. Então, a gente construiu uma família de elementos que iam desde do pequeno banco a elementos de lazer, a áreas de reunião ao ar livre, a quiosques de alimentação e serviços, e espalhou eles através de uma rede de elementos, né? E buscou que eles, de fato, fossem colocados de uma forma sutil. Então, como esse paisagismo ele era muito exuberante, a gente trabalhou com laterais espelhadas para que esses quiosques eles se destacassem pouco. Então, de fato, buscando refletir aqui os próprios elementos verdes, né? A gente também propôs algumas estruturas para novas atividades, como era esse grande deck para pocket shows, aula de yoga, etc. Buscando também dar um uso mais aproveitável mesmo para essas áreas e não apenas uma área de contemplação ou uma área verde que sobrou ali no projeto e alguém fez um projeto de paisagismo, né? Buscando dar um uso de interesse do usuário que possa ali fazer atividades complementares que ele precisa ao longo do dia. E aí, já descendo mais ainda de escala, eu vou para um projeto aqui de interiores, onde a gente fez um projeto de expografia. Por acaso, era num parque estadual, era num projeto que chamava Ecoturismo na Mata Atlântica, em parques estaduais de São Paulo. E a gente buscou justamente trazer elementos naturais, na verdade, refazer uma leitura dos elementos naturais do parque para esse espaço de centro de visitantes, onde a gente tinha que contar a história do parque. A gente tinha que, no centro de visitantes, estruturar a visitação do parque. E a gente fez uma releitura dos elementos do próprio parque para construir isso. Então, a edificação já existia, a gente trabalhou com o conceito de criar algumas camadas, ou seja, uma paisagem construída, né? Onde a gente tinha uma transição de cores das áreas verdes, e aí falava um pouco das trilhas, e aí chegava na área das cavernas, e essas cores iam mudando. A gente trabalhou com a Joana Lira, que é uma artista, e a minha irmã também, né? A gente já tinha feito uns trabalhos juntos, então convidei ela para participar desse trabalho, e ela deu essa cara desse desenho que depois foi recortado a laser, né? De olhar os elementos da natureza e e de alguma forma integrar de uma forma mais lúdica nessa expografia. E aí, dando um zoom, né, nesses elementos aqui, justamente a gente ia fazendo essa transição de cores e desse espaço, né, era um lugar muito marcado pelas cavernas, então a gente buscou também criar esse ambiente mais lúdico, mais divertido. E outro projeto semelhante em Minas Gerais, para a KfW, que é um órgão, né, um banco de fomento alemão, e para o estado de Minas Gerais. A gente fez um projeto em dois parques em Minas Gerais. O outro eram 6 parques de São Paulo, esse foi em 2 parques de Minas.
e também a gente buscou para um projeto que visava a estruturação do centro de visitantes, trazer esses elementos naturais do parque por meio de alguma releitura. Era um casarão antigo, assim, com aquela típica arquitetura mais colonial, arquitetura mineira, e tinha que ser um projeto com uma manutenção muito baixa. É, os elementos naturais eram já do parque, né? A gente estava no único elemento construído, que era esse casarão. Então a gente buscou mais trabalhar com tons e elementos do local, né? A gente tinha já que explicar os atrativos, a paisagem. Então teve um fotógrafo, né, que foi contratado, fez essas fotos e a gente montou a tipografia e convidou novamente Joana para bolar esse papel de parede e repensar os elementos a partir de uma leitura, né, fazendo uma releitura dos elementos naturais encontrados nesses parques, né? Bom, depois Joana hoje tem vários produtos, tem papel de parede acho que chama Bianco, tem produtos, linha de produto da Tokstok, L'Occitane, que ela fez design, muito com essa pegada natureza e que vem um pouco desses projetos também que a gente fez juntos, né? Ela já tinha um pouco essa pegada, mas depois isso foi reforçado nesses projetos e ela levou até a produtos, né? Então, tinha esse viés, esse projeto, né? A gente forrava, vamos dizer, a parede branca com elementos da natureza, né? Com papel de parede, e trazia aqui os elementos da tipografia através dessas mesas, esses perfis metálicos, esses elementos que faziam parte do projeto. E já por último, descendo mais ainda a escala, eu não coloquei uma bolinha menor aqui, mas poderia ter para mobiliário. Uma estrutura que a gente projetou aqui para o escritório e que é um mobiliário com múltiplas funções, né? Você tem aqui uma bancada de trabalho ou para desenhar, puxar aqui desse rolo de papel e desenhar, ou guardar livros, guardar objetos, ao mesmo tempo servia para esconder um pouco esses ar-condicionados que já existiam e, sobretudo, dar suporte a essa vegetação, ora em vasos, ora trepadeiras que subiriam aqui nessa estrutura metálica, né? Então, aqui, de um elemento que era mobiliário, a gente pensou ele de que forma ele poderia ser um elemento onde a natureza, onde os elementos verdes crescessem, né? Também buscando construir aqui no nosso ambiente interno, construir uma paisagem sustentável. Bom, então é isso. Aqui eu finalizo a minha fala, espero que tenham gostado. Deixo aqui meus contatos, o meu e-mail, o telefone, o nosso Instagram. É, sigam lá a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. A gente tem postado as novidades mais recentes dos projetos. No nosso site tem algumas informações, a gente está renovando para quem, né, tiver também interesse em mandar currículo, portfólio, lá tem as diretrizes. E a gente está sempre disponível para troca de ideias, conversas, colaborações, enfim. É isso. Bom, espero que tenham gostado e aqui me despeço e agradeço novamente o convite. Obrigado.